Olá! Hoje a gente vai mergulhar num vídeo que deu o que falar. Um vídeo com uma alegação bem bombástica. A de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido preso. E o mais curioso, segundo esse material, é o porquê dessa suposta prisão. Vamos destrinchar juntos os argumentos que ele apresenta? Então, o ponto de partida do vídeo todo é uma pergunta bem direta, que define o tom da discussão. Será que uma vigília de oração, sim, uma vigília de oração, pode ser motivo para uma prisão preventiva? É daí que toda a argumentação começa. E a afirmação principal do vídeo é essa, que no sábado, dia 22 de novembro, saiu uma ordem de prisão preventiva contra o Jair Bolsonaro. Mas o que realmente chama a atenção, o ponto central mesmo, é a justificativa que o autor desse vídeo diz que foi usada para essa decisão. Ok, então, o que teria sido o estopim para tudo isso? Segundo o vídeo, o gatilho foi uma postagem bem específica feita pelo Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Essa postagem que o autor aponta como sendo a justificativa oficial para tal ordem de prisão. O autor do vídeo, então, descreve essa postagem em detalhes. Basicamente, era uma convocação pública, um chamado para os apoiadores se encontrarem perto da casa do Bolsonaro para rezar. A forma como ele apresenta isso é bem clara, um ato de fé totalmente pacífico e religioso. E é aqui que a coisa fica interessante, porque o vídeo coloca duas versões completamente diferentes da mesma história lado a lado. De um lado, a justificativa que ele disse era oficial, a de que essa vigília seria um risco para a ordem pública e até uma chance para uma fuga. E do outro lado, a interpretação do próprio autor, de que este chamado para a oração não passa de um pretexto, uma desculpa para uma prisão injusta motivada por perseguição. A partir daqui, o autor do vídeo começa a, digamos, dissecar o que ele afirma ser o documento oficial da decisão. E o ponto principal da crítica dele é um só. O raciocínio por trás da prisão seria baseado em pura especulação, em achismo e não em fatos concretos. Pois é, e essa frase que está na tela, ela é o coração do argumento dele. O autor foca totalmente na palavra poderá. Para ele, o uso dessa palavra, que indica só uma possibilidade, uma coisa que pode acontecer e não uma certeza, simplesmente invalida toda a base legal da decisão. E essa crítica toda leva a um conceito que o próprio autor batiza de futurologia. A tese dele é bem simples, na verdade. Uma prisão preventiva não pode ser decretada com base em adivinhações, em previsões do que talvez aconteça no futuro. Teria que ser baseada em algo que já aconteceu, em atos concretos. Então, resumindo a análise jurídica que o autor faz, ele aponta várias coisas. Primeiro, que um simples chamado para oração estaria sendo interpretado como um ato ilícito, como incitação. Depois, que estão ligando essa vigília a coisas como milícia digital e discurso de ódio. Ele acha um absurdo que uma oração possa causar grave dano à ordem pública. E para fechar, ele critica que a decisão se baseie em coisas que ainda nem aconteceram, como uma futura condenação ou um plano de fuga que é só uma possibilidade. Bom, mas o autor do vídeo não para na análise jurídica, não. Ele amplia o foco. Ele argumenta que esse episódio não é um caso isolado. Pelo contrário, seria a prova de algo muito maior. Um problema sistêmico, uma perseguição bem direcionada. E essa frase, ela resume perfeitamente o argumento principal dele. Ele vai direto ao ponto. A verdadeira motivação por trás dessa suposta prisão seria perseguição religiosa. Mais especificamente, um preconceito contra cristãos. Ele diz que é preciso dar o nome certo às coisas. E para dar mais força a esse argumento, o autor começa a traçar paralelos com o que ele considera serem regimes autoritários. Ele menciona, por exemplo, a prisão de pastores na Nicarágua e faz uma afirmação bem forte, a de que todos os presos dos atos de 8 de janeiro são cristãos. Na visão dele, tudo isso são sinais de que o Brasil estaria seguindo um caminho de supressão das liberdades, tanto religiosas quanto políticas. Chegando na parte final do vídeo, o tom fica ainda mais sério. O autor apresenta uma previsão, bem sombria para o futuro do ex-presidente. Tudo isso baseado, claro, na interpretação que ele fez dos fatos até aqui. A conclusão dele é taxativa, sem meio termo. Para ele, essa suposta prisão não é nada preventiva ou temporária. Seria, na verdade, o comecinho do cumprimento de uma pena que ele já dá como certa. Ele chega a dizer que a prisão foi muito bem pensada justamente para já ir preparando esse terreno. Certo. Então, diante desse cenário, qual seria a saída? Segundo o autor do vídeo, o caminho pela justiça, esse tem pouca experiência. Ele alegra que as chances são mínimas, talvez só lá para 2026.
Por isso, ele argumenta que a solução não é mais jurídica. A esperança final, na visão dele, se torna puramente política, dependendo de uma futura anistia ampla, geral e restrita. E assim a gente fecha essa análise do material. No fim das contas, ficam duas visões opostas na mesa. Seria uma medida legal, necessária para evitar riscos maiores? Ou seria, como o vídeo defende com unhas e dentes, um ato claro de perseguição política e religiosa? O vídeo que a gente analisou não tem a menor dúvida da resposta dele. E os argumentos que ele levantam, sem dúvida, dão muito o que pensar.